Eu gostaria de expor brevemente o que penso que seja a filosofia. Minha hipótese é de que a filosofia é uma atividade derivada de outras atividades culturais humanas mais fundamentais, que são a arte, a religião e principalmente a ciência. A filosofia seria assim um pouco como a ópera, que não passa de um misto de enredo, música e poesia, ou, mais precisamente, como um amálgama que possui propriedades novas, mas cujos componentes não chegam a se combinar entre si de modo a formar uma substância completamente nova. Essa hipótese nos permite mapear a filosofia por meio de um triângulo em cujo primeiro vértice está a ciência e nos outros dois estão a religião e a arte. A filosofia está dentro do triângulo, às vezes mais próxima do vértice científico, como em filósofos como Russell e Carnap, e às vezes mais próxima do vértice da religião, como em Hegel e Kierkegaard, e às vezes mais próxima do vértice da arte, como em Nietzsche e Heidegger. Parece-me que algumas filosofias, como a de Platão, Kant e Wittgenstein, poderiam figurar mais ou menos no centro do triângulo. Quero falar aqui apenas sobre a relação entre a filosofia e o vértice científico do triângulo. Qual a relação exata entre filosofia e ciência? Uma resposta surge quando investigamos o nascimento da filosofia grega em substituição às explicações mitológicas e religiosas para as anomalias da natureza. Minha sugestão é que foi a adoção de um uso especulativo do próprio modelo científico de pensamento que foi responsável pelo surgimento da filosofia grega entre os pré-socráticos. Há razões para se pensar assim. Mesmo antes do início da filosofia, os gregos já importavam desenvolvimentos científicos de outros povos em astronomia, engenharia, física, matemática e geometria. Mas enquanto outros povos, como os egípcios, usavam uma ciência como a geometria com objetivos práticos, como o de construir pirâmides, os gregos foram os primeiros a axiomatizá-la, dando-lhe assim um tratamento abstrato. Ora, por terem abstraído a ciência de suas aplicações, eles passaram a possuir o que podemos chamar de ideia da ciência, uma ideia da natureza do procedimento de generalização científica, tanto na ciência empírica quanto formal. Ora, isto sugere que a filosofia grega teria nascido de uma tentativa de aplicar especulativamente o raciocínio científico a campos de conhecimento que antes haviam sido tematizados apenas através da mitologia e da religião. Por exemplo, qual a origem do universo? Quais são as leis que o fundamentam? Qual a sua estrutura elementar? Como explicar as transformações da natureza? Os filósofos pré-socráticos, que em geral eram também cientistas, tematizaram especulativamente cada uma dessas questões usando como base a ideia que eles tinham da ciência. O exemplo mais óbvio é o dos atomistas gregos, com as suas hipóteses de que os objetos materiais são constituídos pelo que eles chamaram de átomos. Elementos invisíveis, fisicamente indivisíveis e de formas infinitamente variadas, segundo eles. O que eles estavam fazendo era investigar especulativamente como a realidade poderia ser constituída em sua estrutura última. É importante notar o que distingue a filosofia, entendida da maneira que acabo de descrever, da ciência. A filosofia é conjectural, especulativa. A ciência não. E o trabalho conjectural e especulativo é aquele cujos resultados não são aptos a se tornarem consensuais. Com efeito, é aqui que reside a diferença fundamental entre filosofia e ciência. Em filosofia, os resultados nunca são consensuais. Não é possível saber se as teorias filosóficas são verdadeiras ou falsas. O mesmo não acontece com as teorias científicas. Em ciência, partimos de dados conceituais e estamos sempre à espera de resultados consensuais. Todos os cientistas concordam sobre os resultados da aplicação da mecânica dos fluidos ou da álgebra linear. Ninguém, à exceção dos teóricos da conspiração, discute essas coisas. Vejo a possibilidade de consenso como determinante para a relação entre ciência e filosofia. Uma a uma, as ciências particulares foram historicamente se desprendendo da filosofia na medida em que se tornou possível o consenso entre os resultados. Exemplos triviais disso foram a substituição do atomismo grego pelo atomismo da física de partículas e a teoria dos 4 elementos pela tabela periódica. Por outro lado, em seus domínios mais centrais, como a metafísica, a epistemologia e a ética, a filosofia tem resistido a ceder lugar à ciência. Será que toda filosofia não é mais do que antecipação conjectural da ciência?
Há filósofos que se sentem ameaçados por essa possibilidade, pois parece que se especulações tão vastas como a da metafísica e da epistemologia chegarem a ser substituídas pela investigação científica, o produto dessa substituição serão descaracterizações positivistas, empobrecedoras e redutoras da verdadeira reflexão filosófica. A preocupação é, em meu juízo, legítima, mas o raciocínio é falso. A causa do erro está na concepção de ciência geralmente pressuposta. A filosofia da ciência predominante do século XX foi gerada a partir do positivismo lógico, que tendeu a reduzi-la à filosofia de alguma ciência básica modelar como a física. Mas visto assim, não parece que os domínios centrais da filosofia possam antecipar ciência alguma. Muito diversos são os resultados quando decidimos questionar a natureza da ciência em termos de uma análise do que as pessoas informadas realmente entendem pela palavra. Quando nos fazemos essa pergunta, a resposta é: elas entendem por ciência um saber sobre o qual investigadores competentes são capazes de alcançar um acordo consensual verdadeiro. É por isso que a genética molecular é chamada de ciência, enquanto a astrologia não. Como notou Tillman, a ciência é conhecimento público consensualizável. Essa tese precisa ser refinada. Obviamente, o consenso precisa ser verdadeiro, precisa inclusive satisfazer padrões de objetividade tradicionais. Afinal, a experiência desde o início sempre nos mostrou que só a objetividade produz consenso legítimo. O consenso precisa, sobretudo, ser encontrado dentro de uma comunidade crítica de ideias, a dos cientistas, que satisfaça algo semelhante ao que Habermas chamava de situação ideal de fala, constituída por membros maximamente competentes, com pleno compartilhamento de informação e na qual só a pressão do melhor argumento seja admissível. Assim, sociedades de ideias como a que aprovou a genética marxista de Lysenko, a ciência ariana ou a condenação de Galileu estavam aquém do papel de comunidades críticas de ideias por servirem a funções espúrias que lhes distanciam em demasia desse ideal normativo. Só quando alcançamos esse ideal em suficiente medida é que somos capazes de produzir ciência. Ora, se adotarmos essa última concepção de ciência, a diferença entre filosofia e ciência se torna clara. A filosofia é uma investigação especulativa não consensualizável que se dá sob a suposição real ou virtual de uma sociedade crítica de ideias. Já a investigação científica também se dá em uma comunidade crítica de ideias, mas com resultados sempre consensualizáveis. Uma complementariedade entre as duas torna-se também compreensível e natural, posto que não há nada de errado em esperarmos que os resultados de toda investigação filosófica possam, em princípio, se fazer consensuais e, nesse sentido, científicos. Mesmo em domínios mais abstratos, isso é, em princípio, concebível, dado o suporte escalonado e hierárquico que nossas teorias científicas se dão umas às outras.